Temos acompanhado, confesso, com uma até certo ponto perversa omissão, a divulgação sistemática de números mirabolantes sobre pessoas que passam fome no Brasil. É uma estratégia muito simples, arquitetada e estruturada pela esquerda em conluio com organismos canalhas e uma mídia patife. Sobre esse assunto eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes, destacar, reiterar e enfatizar mais uma vez a importância de que você compartilhe os nossos vídeos, de que você dê o joinha, que você faça todo aquele ritual, veja se ainda está inscrito, ativa sininho, comente e mande para os seus amigos. E se por acaso você for um artista plástico, mande para cá, entre em contato, nós teremos o imenso prazer de colocar nos nossos vídeos a sua obra. Voltando à questão da fome, é inegável que no mundo todo existem pessoas com uma certa limitação no acesso a alimentos. Agora, dizer que no Brasil existem pessoas passando fome é algo tão leviano, algo tão irresponsável, algo tão canalha que nós não podemos continuar silenciando. Nós precisamos começar a deixar as coisas mais claras. Nós precisamos tratar isso de uma maneira mais pontual. Nós precisamos parar de permitir que eles disseminem esta ladainha, que é vergonhosa ao Brasil e aos brasileiros. Mas eles, a esquerda, a mídia e organismos, entidades aí do globalismo e mesmo do esquerdismo, este povo sempre viveu da mentira. Lembram quando o Lula disse que havia 25 milhões de crianças abandonadas nas ruas? Imagina se nós tivéssemos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. O que seria? Seria a população de 4, 5, 6, 7 estados. Onde é que estão essas pessoas? Na verdade, essa leviandade da esquerda em usar números mirabolantes esconde uma estratégia da desinformação. Existem pessoas com dificuldades, com carências alimentares? Sim. Da mesma forma como existem segmentos extremamente obesos. O que nós estamos conversando, falando, é que não tem cabimento permitir que esse discurso canalha, esse discurso patife, esse discurso ordinário, travestido de bom mocismo, continue vigorando. De quando em vez, nas lives no canal de Brasília, chega alguém lá, estou passando fome, estou com dificuldade, mande um Pix. Mas vem cá, como é que tem dinheiro para acessar, para ter um celular, para mandar a mensagem, para acompanhar? E afinal de contas, se está assim tão difícil a situação, procure uma igreja, não vá procurar um sindicato, porque o sindicato, no máximo que vai ter para lhe oferecer, é um cigarro de maconha e, se você for muito próximo, talvez uma carreira de cocaína. Mas procure uma igreja, procure um órgão do governo que certamente você poderá ser contemplado com algum tipo de auxílio transitório e emergencial. Isso é se você realmente estiver tendo dificuldades e precisando de auxílio. No mais das vezes, são apenas espertalhões travestidos de coitadinhos. Portanto, vamos dissecar esses números. Os 35 milhões são daquelas invenções que a esquerda é especialista em fazer. O número estratosférico apenas para impactar, apenas para chocar. A fome, de um modo geral, claro que ela assusta. Mas querer dizer que no Brasil 35 milhões de pessoas estão passando fome é a mesma coisa do que dizer que o Lula tirou alguém da pobreza, a não ser a família dele.
Dizer que existem 35 milhões ou 30 ou 20 milhões de brasileiros passando fome é o mesmo do que dizer que o PT, além de ter roubado, distribuiu Robin Hoodizanamente o fruto do seu roubo. Ora, sejamos francos, o que o PT, o que a esquerda nunca pôde fazer e nunca poderá fazer será enfrentar a pobreza, porque é exatamente na manutenção, na alimentação e na relativização ou nos supernúmeros que a esquerda precisa da pobreza. A esquerda precisa da pobreza, ainda que odeie os pobres. Da mesma forma como o MST precisa da escravidão dos que vivem na condição de seus escravos. O MST sempre foi contra a titulação de terras. E vocês sabem por quê? Porque uma vez de posse da titulação de terra, a pessoa deixa de ser escravo do MST. A esquerda sempre foi contra o fim da pobreza porque ela precisa da pobreza para manter um segmento de pessoas no seu âmbito de discurso. E aí a esquerda tem essa expertise em inventar num passe de mágica a solução. Volto a dizer, existem pessoas com carência e com dificuldade de acesso à alimentação no Brasil? Sim. A essas recomendo procurarem igrejas, procurarem organismos do governo para buscarem subsistência. Mas não procurem nem sindicatos, nem a esquerda. Porque a esquerda quer apenas e tão somente manipular a pobreza para manter os pobres como seu grupo de referência e como seu público-alvo. Vencer esse desafio contra a esquerda é talvez o grande desafio que nós tenhamos pela frente. Nós temos que desmascarar sistematicamente a forma como a esquerda manipula a realidade. Porque nisso, vamos ser francos, eles são especialistas. Eles podem não saber como mudar a realidade, mas que eles gostam de eternizar a pobreza e a miséria, tenha certeza que isso eles gostam. Exemplo disso, o próprio Lula dizendo que não sabe como criar emprego. Claro! Como é que alguém vai pensar em criar emprego? Alguém que nunca trabalhou, alguém que só roubou e mentiu, e que continua apenas e tão somente roubando e mentindo. Reflita, as pessoas têm dificuldades, mas não será a esquerda que dará qualquer alternativa ou qualquer possibilidade a que as pessoas saiam desse círculo de carências e dificuldades. A esquerda quer e precisa exatamente a eternização e a manutenção destes segmentos sempre numa linha de manipulação e utilização, mesmo que seja através de números, mesmo que seja através de mentiras. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.